Gente, vamos lá então. Da nossa parte de gráfico, né, o objetivo aqui, né, inicial é analisar e interpretar gráfico. Tá? Então, nosso primeiro objetivo aqui é analisar e interpretar gráfico. Depois, eu vou fazer uma aula depois, só para a gente poder fazer a parte de construção de gráfico, para aí, de repente, que a gente conseguir entender melhor sobre essa análise, né, e também sobre as construções. É claro que nas provas a gente não constrói, né, mas é importante saber analisar, então a gente sabendo construir, a gente consegue analisar melhor. Meu povo, são os vários tipos de gráfico estatístico diversos. Aqui para o ensino médio, a gente tem alguns que são mais importantes, inclusive em outras aplicações também, inclusive de nível superior. Então, eu vou trazer esses mais importantes aqui para o ensino médio, para as provas de vocês, que são esses que eu listei aqui para a gente, tá? Gráfico de barras, também chamado de gráfico de colunas. Vocês vão ver que essas barras são verticais, horizontais, e aí o pessoal, às vezes, alguns autores, quando as barras estão para cima, eles chamam de gráfico de colunas. Quando elas estão lateralmente, chamam de gráfico de barras, tá? Gráfico de pizza ou gráfico de setores é um tipo de gráfico muito utilizado. E a gente vai verificar como é que isso funciona. Gráfico de linhas ou gráfico de segmentos, esse aqui é mais utilizado ainda, inclusive na parte de mercado financeiro, os jornais costumam muito trazer esse tipo de gráfico também. Pictograma, a gente vê isso aqui basicamente nos banheiros de shopping, de escola, que são a parte dos desenhos, das grafias. Histograma e polígono de frequência, tá? Então a gente vai abordar esses aqui. Eu coloquei 6 aqui, só que lá na apresentação você vai ver que tem 7, porque eu fiz uma subdivisão. Aí, meu povo, desses principais tipos de gráfico, independente do tipo de gráfico, todos os gráficos, o que eles devem ter ali claramente indicado, né? O seu título, o título dos eixos. Eu vou lembrando para vocês sempre que a parte de gráfico, aqueles que não forem gráfico de pixels ou gráfico de setores, eles vão ser gráficos baseados no plano cartesiano, né? O plano cartesiano é o plano de Gauss que a gente conhece. Esse nome cartesiano vem de Cartesius, tá? Que é uma homenagem também que era com Gauss, não, é René Descartes, tá? Então, o plano de René Descartes, então Descartes também era conhecido como Cartésio, tá? Então, homenagearam o Descartes colocando o nome de plano cartesiano. Enfim, meu povo, independentemente do gráfico, todos os gráficos devem ter claramente indicado seu título, né? Os eixos ali vão receber nome, então cada eixo tem que ter o título também, o eixo das abscissas, né? Que é o eixo horizontal, também conhecido como eixo X, e o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, tá? E mais que deve ter no gráfico? A legenda, já falei isso para vocês, tudo tem que ter legenda, e a fonte dos dados pesquisados. Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Os gráficos são uma forma de apresentação visual dos dados. Normalmente contém menos informações que as tabelas, mas são de mais fácil leitura, né? O tipo de gráfico depende da variável em questão. Então, a gente vai ver os vários tipos de gráfico, vai ver quando que melhor aplica um ou o outro, tá? Então, é importante. Existem vários tipos de gráfico, a sua escolha depende do tipo de dados, né, de dados escolhidos e da informação que se pretende transmitir. Cada um possui um conjunto de vantagens e desvantagens. E aqui iremos apresentar um resumo dos principais tipos de gráficos existentes. O conhecimento de cada um deles é fundamental para a leitura correta, né, da informação neles contida. Meu povo, o primeiro que eu trago para vocês aqui, falei para vocês que a gente tem o gráfico de barras e o gráfico de colunas. Baseado no plano cartesiano, né, claro, sempre. A gente vai estar sempre trabalhando só com o primeiro quadrante desse plano cartesiano. Certo? Então, só a parte positiva, né? Ninguém trabalha com parte negativa aqui nesse gráfico. E aí a gente vai verificar como é que isso funciona. Já disse para vocês que todos os gráficos eles sempre vão trabalhar inicialmente com o título, né? Que é daquilo que você está pesquisando, trabalhando, querendo entender. Então, é importante o título, é importante a fonte. Então, são duas coisas que a gente tem que estar sempre observando. Uma outra coisa que a gente tem que observar é a legenda. Eu vou mostrar aqui, que eu vou mostrar uns exemplos para vocês depois, tá? Aí a gente tem o eixo vertical, que é o nosso conhecido eixo Y, e a gente tem um eixo horizontal, que é o eixo X, beleza? Aí, gente, essa parte do gráfico de colunas, também a gente vai ver a parte do gráfico de barra, a gente vai montar a coluna, né? As colunas, elas são sempre proporcionais a cada
classe ali, cada elemento envolvido na questão. Isso aqui, lembrando que sempre, meu povo, os gráficos eles são originários de uma tabela. Então a gente pega os dados, organiza esses dados em rol, coloca os dados em tabela, e aí vocês lembram que a gente tem as várias classes. Então essas classes elas são representadas no gráfico, tá? E aqui em formas de barras ou de colunas, como a gente queira chamar, tá? De maneira geral, os livros, quando as barras estão no sentido do eixo Y, eles chamam de gráfico de barras. Quando as barras estão no sentido do eixo, desculpa, chama de gráfico de colunas. Quando elas estão no outro sentido, a gente teria o gráfico de barras, tá? Mas eu costumo gráfico de barras ou colunas, eu acho que dá a mesma coisa, tá? Ó, as colunas, né? A altura de acordo com a intensidade, né? Em cada variação, mesma largura, distância constante. Então, as distâncias ali, elas têm que ser a mesma, tá? Tem que manter um padrão ali, uma sincronização entre essas colunas, né? Ou entre as barras, tudo bem? Essa imagem aqui que eu trouxe é do site do IBGE. O IBGE tem um espaço específico só para a parte educacional, tá? E eles trazem, inclusive, essa parte de estatística sobre os gráficos. Vocês sabem que no nosso país, o principal centro de estudos, né, de estatística é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, tem um centro que trabalha com estatística de forma constante, eles estão sempre pesquisando sobre a economia, sobre as pessoas, sobre o modo de vida. Inclusive, tem um espaço para a educação de várias disciplinas, inclusive de matemática, da parte de estatística, tá? Então, eu trouxe essas imagens lá, por isso que estou colocando para vocês aqui. O nome é IBGE Educa Jovens. Meu povo, então, olha só. Gráfico de barras ou colunas, né? Esse daqui, como as barras estão aí na horizontal, alguns autores costumam chamar de gráfico de barras, tá? Mas barras e colunas acaba sendo a mesma coisa, tanto para horizontal quanto vertical. E aí a mesma coisa, gente. As barras aí, elas vão ser proporcionais, né, aos elementos aí em questão, tá? A intensidade dos elementos, mesma largura, mesma distância entre ambos. Lembrando que esses eixos sempre, o eixo X, o eixo Y, eles vão estar sempre dizendo de qual variável, de qual elemento a gente vai estar ali estudando, tá? Então é importante. Se quiser a apresentação, tá? E eu vou passar para a gente já verificar aqui alguns exemplos, beleza? Ó, esse exemplo aqui é o clássico que sempre está caindo nas provas de Enem, principalmente, né? Que fala sobre as várias situações ali ao decorrer do tempo. E aqui fala sobre a evolução da densidade demográfica. Aí, esse gráfico ele traz a evolução dessa densidade demográfica ao decorrer dos anos de 1940 até 2010, né? E aí, eu acho que sempre no espaço de 10 anos, percebo que as barras estão à mesma distância. Então, esse período mensurado aí, 1940 até 2010, ele referiu-se às classes ali estudadas, né? E aí, a densidade de 1940, vocês percebem que está em próximo de 5, né? E aí vai alterando um pouquinho. Quando você chega em 1970, essa densidade está um pouco mais do que 10 habitantes por quilômetro quadrado. Já em 2010, a gente tem aí aproximadamente 23, 25 habitantes por quilômetro quadrado, seria essa densidade demográfica da nossa questão aí de Brasil, né? Aqui embaixo tem até a fonte do gráfico, IBGE, Atlas Geográfico Escolar, edição de 2016, eu acho. Eu acho que é isso. É uma fonte verídica, tá? Então aqui não é fictício, não. É um exemplo de gráfico de colunas, tá? Para a gente mostrar aí para vocês. E que cai muito, então a gente tem que analisar aí o decorrer do tempo. Então a questão que ele coloca, e aí ele pede para analisar um período só ali, ou um tempo, né? Ou quanto que variou de uma época para outra. Geralmente as questões trazem nesse sentido, tá? Aí, meu povo, o que acontece com esse tipo de gráfico de barras, né? Seja de barras horizontais ou barras verticais. Ó, botei aqui para vocês na direita, na tabelinha, né? Para a gente verificar a descrição, as vantagens e as desvantagens, tá? Ó, a altura das barras mostra a frequência, sempre, né? Então, a frequência absoluta, aquela que a gente tinha visto lá na parte das tabelas. As barras podem ser horizontais ou verticais. Existe um espaço vazio entre as barras, isso a gente já tinha visto nas imagens anteriores, né? Quais são as vantagens aí, então, que a gente pode mensurar? Permite estabelecer facilmente comparações, né? É muito fácil você visualizar ali em cada período, né? O que aumentou, o que diminuiu, qual a diferença, então fica bem fácil. Tem um forte impacto visual. Esse é o principal objetivo dos gráficos, gente, é causar impacto visual mesmo,
em qualquer pessoa, seja uma pessoa mais esclarecida ou menos esclarecida, tá? E aí, o que a gente pode estar com desvantagem, então? Né? Só pode ser usado para transmitir informações simples. Quando você trabalha com informações um pouco mais complexas, esse tipo de gráfico não consegue revelar tanta coisa, então ele acaba sendo insuficiente, tá? Meu povo, essas barras ainda, elas podem vir agrupadas, tá? Vocês perceberam lá nos anteriores que as barras são distanciadas, a mesma distância. Esse daqui a gente está trabalhando com barras agrupadas, ou a gente pode chamar de gráfico de barras múltiplas, tá? Na apostila de vocês está assim, barras agrupadas ou barras múltiplas. Elas podem vir em dupla, em trio, em quarteto, depende da situação, beleza? Esse daqui, ó, estou trazendo um exemplo para vocês de temperaturas nos estados do Brasil, pegando de forma hipotética, tá? Isso aqui não transmite a realidade, não. Aí, ó, imaginando aquilo que a gente conhece sobre o clima, né, a temperatura aí nos diversos estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e estado do Amazonas. A gente sabe que é bem quente, né, o clima por aqui, enfim. Clima, tempo, eu me confundo geralmente com essa parte de clima e tempo. Vocês sabem que tem uma confusão na cabeça da gente que não é da área, né? Aí, meu povo, o que eu falei para vocês que é importante que a gente analisar nesses gráficos? Título, fonte e a legenda, tá? Título está lá em cima, a fonte fica aqui na parte inferior e a legenda vai ficar geralmente do ladinho, né, o lado direito, e às vezes fica abaixo do gráfico também. Então é importante a gente procurar logo essas coisas. Procurou o título para saber do que se trata, procurou a fonte, saber se a fonte é confiável ou não, e a legenda. Aqui pela legenda a gente está verificando pelas cores, né? Geralmente essa legenda ela traz as cores ali ou um caractere comum para distinguir um elemento do gráfico ali do outro. Aí na cor verde vai se referir à temperatura mínima, né, nessa situação. A cor azul, temperatura média e a cor vermelha, a temperatura máxima. Bem intuitivo aí, né, para a gente poder fazer essas observações. Aí vocês observam em cada caso, ó, que Rio Grande do Sul, assim como os demais estados citados, eles vão trazer essa comparação entre as temperaturas, né, ali a variação. Temperatura mínima, máxima e temperatura média em cada situação, certo? Então, é um tipo de gráfico interessante para que a gente possa fazer as várias análises, tá? A descrição aqui da vantagem e desvantagem é a mesma que a gente tem nas barras lá simples que estão afastadas, sejam elas horizontais ou verticais, tá? Então, seria uma situação boa, né, para você fazer comparações, por exemplo, tá? Ó, eu tenho uma outra situação aqui, deixa eu ver. Ó, balanço financeiro de um pequeno empreendedor. Você sabe que, ultimamente, as pessoas têm se tornado muito capazes de fazer seu dinheirinho ali, até por conta da dificuldade de emprego, né? Então, tá todo mundo se virando mesmo. E aí a pessoa aqui, simplesmente, ela tentou fazer uma análise do seu lucro das suas despesas, o quanto ela investiu, né, e quanto ela acabou ali tendo de lucro, né? Então, o gráfico aqui, ele traz o lucro de azul, as despesas de vermelho, né? E aí você pode comparar, por exemplo, em setembro, a pessoa ganhou mais do que o que ela investiu, né? Então, ela teve mais lucro do que o que ela investiu. Já no mês de outubro, o que aconteceu? As despesas, né, ali foram maiores, então a pessoa ficaria no vermelho mesmo. E aí essa análise segue para os meses de novembro e dezembro, então a gente teria aí a mesma situação, tá? O que acontece, como eu falo para vocês, trouxe o título, né, balanço financeiro, aqui embaixo a gente trouxe a fonte, como é uma coisa hipotética, eu botei Jornal Fofoca Popular, 2021, e a questão do lucro e das despesas foram aí caracterizadas pelas cores, né, azul e vermelho, beleza? Então, importante a gente sempre observar esses aspectos no gráfico, título, fonte e legenda. Então, ver um gráfico, você já procura isso para saber do que se trata, para saber como é que você está se referindo a cada coisa e fazer as análises, beleza? Meu povo, outro tipo de gráfico muito utilizado é esse gráfico de pizza, né? O gráfico de setores, tá? A gente já conhece, é o círculo, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter legenda também, tá? E geralmente os dados ali expostos, eles são na forma de porcentagens. É possível que venham com números, é possível, mas geralmente não vem, né? Geralmente vem exposto em forma de porcentagem. Uma outra coisa que a gente precisa observar nesse tipo de gráfico, às vezes, é o ângulo, tá? Um ângulo de proporcionalidade. Então, quanto maior a porcentagem, maior vai ser o ângulo ali daquela parte específica do que está se falando.
Como é que a gente faz isso? A gente trabalha com a regra de 3, para ver as proporções daquela região, né, do elemento que está se falando ali. Por exemplo, aqui a parte azul, a gente consegue observar que o ângulo formado na parte azul é um ângulo menor do que o ângulo da parte laranja, né? Então, o que a gente faria aí? A gente ia ter a porcentagem específica, né, aí. Então, a gente teria que 360, né, era igual a 100% do círculo, e aí você faria que esse X% aí da parte azul, né, você teria aí um percentual a encontrar, tá? Que esse percentual seria exposto, né? Então, você teria, na verdade, o ângulo, né, que seria determinar aí. Então, eu vou fazer uma questão com vocês sobre isso depois, porque esses são assuntos que caem em provas, tá? Então, nas nossas próximas aulas aí, quarta ou quinta-feira, eu farei uma aula só para mostrar para vocês como é que a gente determina esses ângulos e as porcentagens correspondentes, tá? Eu trouxe aqui um dado de vocês, das turmas de vocês, das atividades que vocês fizeram esse ano, para demonstrar sobre a importância desses gráficos. Esses gráficos aqui, que eu estou trazendo para vocês, são gráficos que se geram automaticamente quando você responde aquelas atividades que eu passo para vocês, dos forms, né? Então, esses forms, eles revelam muita coisa para a gente. Então, a gente coloca as questões lá, coloca as opções de respostas certas, e às vezes a gente dá o feedback do que vocês acertaram, do que vocês erraram. E aí para a gente fica um relatório de quem participou e dos aproveitamentos. Então, é uma forma de trazer isso para a gente, né, que é a forma dos gráficos circulares, ou os gráficos de pix. Aqui do lado esquerdo, eu estou trazendo duas situações. Uma primeira situação que fala sobre a participação das turmas, né, nas minhas 3 turmas, que eu tenho terceira, 3, 4 e 5, na atividade de medida de tendência central, e outro momento na parte de tabela de distribuição de frequência, que foi a nossa última tabela. Aqui a nossa visão é uma visão global, por turma. Por exemplo, a turma 3, na legenda está em azul. A turma 4, a legenda está em vermelho e laranjado. Eu visto aqui, não estou conseguindo distinguir direito, mas laranjado, acredito. Aí, ó, a terceira 5 está amarelo, tá? Então, ficaria nessas cores aí a legenda, e aí os percentuais correspondentes das participações das turmas nas atividades. Por exemplo, na primeira atividade aí citada, a menor participação foi da turma 5, né? A turma 5 teve 24,2% de participação, e a maior participação foi da turma de número 4, né? 42,4%. Já na última atividade citada, né? Na segunda aí, então, a menor participação acabou sendo de quem? Né, do pessoal da turma 3, tá? Então, a turma 3 teve 29, eu acho, 25, não sei se consigo distinguir direito, 25%. E a turma de número 4, ainda com maior participação de 37, né, 37,5%, beleza? Então, são situações que a gente pode estar demonstrando em gráfico, né, para fazer essas análises comparativas. Aí a descrição, então, o círculo deve ser dividido em setores, né, esses setores aí, né, em formato de pizza mesmo. A amplitude de cada setor é proporcional à frequência correspondente, tá? Por isso estou destacando isso aqui para vocês, que é bem importante. Então, isso aí trabalha tanto com as porcentagens, né, quanto com os ângulos ali que cada setor desse vai determinar no gráfico. Quais são as vantagens, então? É útil quando a análise das proporções é mais importante do que o valor real. Então, eu estou querendo fazer um comparativo de quem está participando mais ou menos das atividades, então o gráfico mais adequado realmente seria esse, porque eu consigo ver o índice maior ou menor de participação, tá? Tem forte impacto visual. A desvantagem, então, só deve ser usado quando a variável tem poucos valores. Então, não dá para colocar tantas coisas aí envolvidas. Imagina se você tivesse aí todas as turmas de terceira série da escola, fosse colocar isso num gráfico desse. Ficaria inviável. Era mais fácil a gente fazer essas porcentagens num gráfico de barras, tá? Seja elas horizontais ou verticais, beleza? Então, no gráfico de pizza ficaria muito, muito ruim até de se observar. Um só gráfico não permite comparar 2 grupos de dados, né? É uma das desvantagens, tá? Então, a gente vai comparar só ali um grupo em si. No caso, só matemática. Não dá, por exemplo, a gente fazer um comparativo entre português e matemática num gráfico desse, né? Aqui isso dá para analisar somente matemática, ou somente português, ou somente outra disciplina nessa situação, beleza? Meu povo, esse tipo de gráfico aí nas provas, olha só como é que pode vir às vezes. Eles trazem aí uma coisa muito mesclada, né? Misturada, né? O gráfico de pixel com o elemento em questão. Esse exemplo 2 fala assim, a participação dos grupos de peixes, é isso mesmo, na produção de piscicultura.
aí a produção total de 485,2 mil toneladas e tal. E aí ele especifica aí, ó, de acordo com a espécie ali em questão, né, quais são essas produções, tá? Aí, olha só, tem tilápia, tem tambaqui, tem tambaú, tem vários outros aí em questão, né? E aí os gráficos correspondentes, então tem as legendas que estão aqui embaixo, tá? Então observe que tem a legenda, que tem o título e aqui tem a fonte, que é uma fonte verídica, tá? Que é um estudo do IBGE, dessa parte de participação dos grupos, né, de peixe na produção de piscicultura, tá? Que é a parte de pessoal que cria, né, os peixes aí, beleza? Então seria um assunto bem interessante, trazendo na forma de gráfico de pixel. Gente, um outro tipo de gráfico aqui, esse daqui é muito utilizado, principalmente pelos recursos aí, pelos meios de comunicação, né, os jornais e tal. É gráfico de linhas, então, a gente vai ter também o eixo vertical, o eixo horizontal, baseado ainda no plano cartesiano, sem problema nenhum. A gente vai ter os vários pontos aqui como descrito, então a gente sempre vai observar começando no eixo X e Y, a partir do zero. Aí você vai ter os vários pontos, esses pontos são ligados por linhas, né, aí de acordo com o que está trabalhando. Distância proporcional ao período de tempo representado. Então, a gente teria uma coisa assim. Esse texto que deixar para vocês lerem depois, tá? Vou explicar aqui na situação. Olha só, gente, aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês, ó, da variação de preço da gasolina ao decorrer dos dias, né, dos dias citados aí. Então, é um exemplo, né, que a gente pode, do que a gente poderia demonstrar um comportamento muito intuitivo de um determinado fenômeno, né? Aqui o fenômeno analisado seria o preço da gasolina, tá? Então, o preço da gasolina nessa situação toda, ó, deixa eu ver se eu amplio aqui para a gente ver um pouquinho melhor. A gente avaliaria, então, um período estudado e o preço da gasolina nesse período, tá? Então, o que acontece aí, ó? O período estudado é do dia 27/12, né, de 2020, até o período de 28 do mês 2, já do mês, desculpa, 28/2, não, desculpa, até dia 6/3, é isso que está aqui no último final. Aí, gente, esse preço inicial aí, desde o dia 27/12, né, de dezembro, gasolina era 4,57. Aí vocês observam que no decorrer dos períodos estudados, foi variando, 4,57, 4,62, 4,61, 4,60, 4,70, até o último momento aí estudado, que já estava em 5,56, né? É uma coisa que ultimamente tem impactado a vida das pessoas. Você sabe que o preço dos combustíveis, ele interfere no preço dos alimentos, no preço de outras coisas, dos transportes, inclusive. Então, isso aqui tem um impacto forte na vida de todo mundo, tá? Então, por isso estou trazendo para vocês aqui. Então, aqui é a situação de um fenômeno só estudado. Mesmo assim, vocês percebem que o gráfico é muito intuitivo, muito impactante, que você consegue facilmente perceber onde teve alta, onde teve queda, onde teve estabilidade, né? Então, é importante a gente observar, tá? Então, isso seria uma situação de estudar um fenômeno isolado, tá? Então, a gente teria uma situação dessa. A descrição aí, né, são formados por linhas, né, no eixo horizontal. Esses gráficos de linha geralmente são só nesse sentido mesmo, só no eixo horizontal, no eixo X, tá? Nesse eixo horizontal está a variável, então a gente vai estar sempre avaliando essa variável no eixo horizontal, beleza? Permite vários tipos de comparações, permite estudar a variação de uma variável com o tempo. Então, é o tempo sempre ali que a gente vai estar analisando e essa variável representa o seu comportamento, tá? Então, quais são as desvantagens? Não permite identificar facilmente a continuação da variação ali em questão. Então, a gente não sabe, por exemplo, depois de 5 e 56, não dá para saber se vai aumentar ou se vai diminuir, né? Então, basicamente, essa seria a desvantagem, porque é algo que não depende especificamente do gráfico. O gráfico está descrevendo o comportamento no período estudado, beleza? Gente, um outro aqui, ó. Então, ainda no gráfico de linhas, está chamado de gráfico de segmentos também. Aqui seria um exemplo de você estar avaliando mais de uma variável, né? Mais de uma coisa ali com essa mesma variável, melhor dizendo, tá? Então, a evolução do efetivo de bovinos, né, aos milhões de cabeças, tá? Então, aqui seria basicamente no tempo, né? O tempo aí desde 1985 até o ano de 2017. Aí, bem aqui embaixo, meu povo, tá? Tem aqui a legenda, ó, a legenda importante, ó. Nessa legenda, né, a gente vai ter, então, aqui o estado do Norte,
a região norte, região nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, especificado aí como que isso estava no gráfico, né? Então, se a gente for observar bem aqui, ó, na linha mais abaixo, está descrevendo a região norte, né? A região norte, praticamente, nos anos 80 aí, não tinha produção nenhuma, né? Não tinha produção nenhuma. Depois foi aumentando um pouquinho mais, ó, e aí você já consegue ver bem aqui, ó, em 2017, com a produção próxima de 50 milhões de cabeças, né? Aí, eu acho que é por ano, tá? Então, evolução aí, inclusive, dessa parte, né? Por outro lado, aqui a região sul, ó, a região sul também, ó, que começou aqui nos anos 80, que estava com 20 milhões de cabeças por ano, estabilizou durante todo esse período, né? Praticamente não houve incentivo na agricultura, à pecuária, né? Nessa região, né? Pelo que a gente pode observar, tá? Então, é um exemplo aqui que a gente pode ter, então, do gráfico de setores, tá? O gráfico de linhas, como a gente está mostrando para vocês. Eu não sei se vai dar tempo, deixa eu ver se dá para terminar aqui. A gente tem essa parte do pictograma. Gente, os pictogramas, eles são muito utilizados, principalmente nessa parte de shopping, né, de escolas, de locais públicos, onde a comunicação ela tem que ser a mais simples possível, tá? Então, você ali, ao invés de colocar algo ali, uma letra, uma frase, você coloca um desenho, né? Fica muito fácil de ver. Por exemplo, nos banheiros masculinos e femininos, o que tem na porta é uma gravura de uma figura masculina dos homens e de uma figura feminina das mulheres. Então, isso é um pictograma, tá? Esses pictogramas têm significados. Esse daqui, inclusive, está com a legenda em que cada figura masculina é relacionada, isso corresponderia a 4 rapazes, né? Assim como a figura feminina representaria 4 moças, tá? E aí, nesse caso aqui está especificando por idade, né? E aí você teria como ver nessa turma em questão quantos homens e quantas mulheres, basicamente olhando esse pictograma, tá? Então seria uma coisa bem intuitiva também. Os dados são representados por símbolos ligados ao objeto em estudo, tá? Muito atrativo, tem grande impacto visual, então qualquer pessoa consegue verificar isso daí, né? Qual é a desvantagem? Fornece pouca informação, você não sabe ali se essa figura, né, detalhes, né? E aí você tem pouca precisão sobre isso, tá? Meu povo, deixa eu ver aqui, só tem essa última aqui para eu vou encerrar, tá? Porque senão eu não vou conseguir. Amanhã eu abordo um pouquinho mais com vocês. Olha só, outra estação de pictograma aí, ó, ranking da produção leiteira em milhões de litros, né? Também aqui a gente tem toda a parte aqui do Brasil, a parte em cima da produção toda, né? Que seria 33,5 milhões, eu acho. Aí você teria por estado, né? Estratificado. Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E aí vocês observam que aqui, ó, é uma produção de leite, mas praticamente eles estão explicitando ali a questão do componente que ia comportar esse leite, né? Que seria um vaso, um balde, algo do tipo, não sei. Tá? Enfim, a gente teria ainda aqui, a legenda já vai estar no próprio símbolo do elemento de estudado, título e fonte, beleza? Então é isso por hoje.